Olá, nesse vídeo eu vou estar demonstrando como realizar a opção do ICMS para apuração dentro do nosso módulo fiscal do Questor. A opção será fazer pelo menu Impostos Estaduais. De acordo com o estado da empresa, estará listando aqui a opção ICMS, neste caso aqui, de Minas Gerais, mas se a empresa for Santa Catarina, vai estar listando SC, se for São Paulo, SP, enfim, de acordo com o estado informado lá na configuração da empresa do gerenciador, vai estar habilitando a opção para o respectivo estado. Neste caso aqui, neste exemplo, vamos então na opção Impostos Estaduais ICMS MG, optante pelo ICMS. Vou estar informando a data da opção, que nada mais é que a data que eu vou começar a apurar o ICMS dentro do sistema Questor. Regime de recolhimento. Essa tela de parametrização, ela varia de estado para estado. Então, tem estados que têm situações de regime especiais e outros parâmetros que vai estar habilitando conforme o estado de cada empresa, que neste caso aí vai ser de conhecimento de vocês, essas parametrizações. Nesse caso que eu vou estar informando, qual é a sistemática do recolhimento do ICMS, se a escrituração é centralizada, sim ou não, se ela possui aqui algum regime especial, se ela detalha outros impostos, nesse caso aqui para a DAP, se tem essa opção do desconto do decreto 47.226/2017. Então, é toda parametrização específica, neste caso, para o estado de Minas Gerais. Cada estado vai ter suas informações. Quanto às regras aqui, quantidade de trabalhadores na atividade, o recomendado já é informar. Essa informação vai levar, geralmente leva para as declarações anuais de cada estado. Então, aqui, quantidade de trabalhadores na atividade. Vou informar aqui o número de funcionários no final do período. E se eu entender que deve somar os diretores, eu seleciono diretores também. Ele vai somar as duas informações. Mesma situação para a folha. Informo o salário dos funcionários. E se no meu entendimento tem que incluir diretores também, eu posso já incluir salário dos diretores. Na sequência aqui vai ter os campos para informar o código do imposto e variação para cada tipo de recolhimento. Então, observe que eu estou fazendo a opção do ICMS normal, mas tem o campos para informar para o imposto e a variação para ST, PODIFA, PROFEM, para a recomposição da alíquota, PODIFAL, da emenda complementar 87/2015. Então, eu tenho campos específicos para os demais variáveis do ICMS, no caso, não apenas para o ICMS normal, sendo obrigatório preencher ao menos o campo que está em negrito. Nesse caso, o ICMS normal, eu sou obrigado a estar informando. Vou colocar um código qualquer aqui, mas esse aqui no caso de vocês precisam estar verificando qual é o código próprio da empresa, né? Vou salvar. Então, eu já tenho aqui a opção do ICMS normal preenchida. Neste caso, que eu tenho uma empresa simples nacional, então a empresa simples nacional tem a necessidade de ter opção do ICMS? Depende. Se você vai ter recolhimento diferencial da alíquota ou recomposição da alíquota, que é uma situação normal, comum lá no estado de Minas, vai ter que estar fazendo a opção. Ah, mas não vai ter ICMS normal. Não tem problema, preenche, que é o campo obrigatório na opção, e venho aqui e informo o código do imposto de variação para a recomposição da alíquota também. Então, eu consigo estar fazendo esta configuração à parte. Então, vou colocar aqui outros. Vou colocar um código qualquer, 322 aqui, por exemplo. E vou estar salvando. E faço isso aí, se tiver o DIF, se tiver ST, eu vou estar informando os códigos dos impostos e variações de cada tributo, cada variação do ICMS no caso. Agora vou exemplificar aqui uma empresa do estado de Santa Catarina, para vocês visualizarem também como que é muito similar esta configuração. Mesmo menu, impostos estaduais, nesse caso aqui ICMS Santa Catarina, optante pelo ICMS, vou estar preenchendo. Observe que aqui mudou um pouco a tela, mas o conceito é o mesmo, cada estado tem as suas particularidades em relação ao ICMS, tu vai estar configurando conforme a particularidade daquele estado. Então, vou estar definindo aqui qual que é a situação, se tem apuração DST e demais campos. Mesmo campo que tem a questão de quantidade de trabalhadores na atividade, que é uma informação necessária para a declaração anual do ICMS de Santa Catarina. Código de imposto de variação para o ICMS normal. Clássico de recolhimento, que já tem na descrição do lado, mas a informação específica de Santa Catarina também. Então, para quem vai fazer a opção do Estado, vai ter que ter conhecimento, né, do mínimo conhecimento básico das particularidades do próprio Estado. E os demais campos aqui, facultativo, eu preencho conforme os tributos incidentes na própria empresa. Aqui tem que estar informando a parte de ST, deixa eu colocar aqui não é obrigado à substituição tributária. Vou colocar ICMS substituto.
Feito. Claro que aqui é apenas para demonstração, né? Esses códigos não devem ser seguidos como padrão, que foi apenas para exemplificar como faz a opção. É necessário informar os códigos de variação de acordo com a tributação ou regime de cada empresa, neste caso. Então, aqui um exemplo de uma opção do ICMS de Santa Catarina. Esse é o conceito. Então, cada estado vai ter suas particularidades, cada estado vai ter sua tela de configuração, mas o menu será o mesmo, sempre em impostos estaduais optante pelo ICMS. Outros detalhes em relação ao ICMS ainda. Na sistemática de débito e crédito, o sistema vai estar considerando a movimentação de entradas e saídas, ou seja, o ICMS está destacado nas notas. Pode ter situações em que tenha-se ali um crédito presumido, um ajuste ou alguma situação específica que não advém da escrituração fiscal, não vem do documento fiscal. Nesses casos, o que pode estar ocorrendo, o que precisa ser avaliado? Algumas situações gera-se ou informa-se os valores em outras operações, vou exemplificar aqui acessando a tela, onde eu vou estar selecionando a operação que vai ser condizente com aquela situação. Ah, eu tenho um débito, eu tenho um estorno, eu tenho um crédito, eu tenho uma presunção, enfim, vai listar aqui as variáveis do estado selecionado, nesse caso aqui Santa Catarina. Então, eu vou fazer o lançamento aqui, selecionar a operação, informar a data e o valor daquele ajuste, ou daquela dedução, daquele acréscimo, enfim. Vamos abrir aqui a empresa de Minas. Então, o mesmo menu aqui eu tenho para o estado de Minas Gerais, outras operações, eu vou ter aqui então a situação. Quais são as variáveis que eu tenho lá para o estado de Minas? Então, tem a questão de estorno, ajuste, enfim, onde eu vou poder estar fazendo eventuais alterações, eventuais ajustes no valor de ICMS. Claro que isso aqui são todas situações previstas na legislação, né? Então, não é nada que o sistema inventou, são códigos de ajustes, deduções ali que a própria legislação do ICMS permite que seja lançado para esta operação. Nesse caso aqui ainda tem um campo próprio para informar qual será o ajuste gerado lá para o SPED. Então também tem essa situação aqui para o estado de Minas. Observem que o menu é o mesmo, mas a tela varia de estado para estado, de acordo com as particularidades do ICMS de cada estado também. Outra situação, complementares. Então posso ter também ali valores de ICMS de estorno, de ajuste, de acréscimo, que eu posso estar informando em complementares da nota fiscal. Seria nesta tela aqui, tanto no lançamento de entrada quanto saída, a tela de complementar. Como que eu habilito esta tela? Então, vocês vão observar que provavelmente vocês vão lançar sem nenhuma configuração, nem vai abrir essa tela aqui. Ou a configuração para habilitar essa tela você irá fazer em cadastros, natureza, complementar. Aqui você estará definindo qual é o CFP, qual é a natureza. Vamos pegar um exemplo aqui. 202, por exemplo. Eu vou estar definindo aqui qual que é a configuração para a geração dessa complementar, ou apenas vou estar informando para habilitar essa tela. Então, tem essa situação aqui específica para fins de configuração. Vamos localizar aqui um ajuste qualquer. Operação de recomposição de alíquota do Simples, por exemplo. Então, aqui eu habilitei. Então, apenas essa configuração já habilita aqui para mim a tela de complementar, para eu estar gerando esse débito da recomposição da alíquota do Simples no estado de Minas Gerais, por exemplo. Aqui abaixo eu posso estar fazendo configurações para gerar esses valores automáticos pelo sistema. Então, ele me permite estar incluindo aqui filtros para geração. Por exemplo, eu quero que este valor, esta complementar, gere apenas quando a alíquota for 12%. O valor aqui, a regra para cálculo, vai ser lá o valor contábil da minha nota. E o cálculo em si, qual que seria a regra? Vou botar lá o valor contábil. E eu posso aqui informar um cálculo, vezes a alíquota efetiva, 0,07171, enfim, 75, forma qualquer regra aqui, eu preencho, multiplico, divido, enfim, consigo estar criando uma regra dentro do sistema para ele aplicar, neste caso, para gerar complementar, quanto a alíquota for 12%. Feita essa configuração, eu consigo incluir mais fórmulas aqui. Então, eu consigo incluir uma fórmula para quando for 4, uma fórmula para quando for 0, e consigo fazer toda essa configuração para a geração dessas complementares. Ressaltando que isso aqui não é informação que vem do documento fiscal, é um cálculo à parte, feito ali, teoricamente, tu faria por fora do sistema, tu consegue automatizar para o gestor fazer esse cálculo para ti com base nas informações que tem na tua movimentação fiscal. Ou seja, se na nota vem a 12%, ele vai aplicar 12%. Se não vem, ele não vai aplicar a regra, porque eu incluí filtro. Se a regra é geral, independente da alíquota, eu posso apagar e só deixar a regra aqui sem filtro nenhum. Então, eu faço essa parametrização também. O sistema vai estar gerando essa informação.
como que o sistema gera. Então, configurei para complementar, seja para São Paulo, Minas, Santa Catarina, enfim, configurei de acordo com a situação do meu estado lá, coloquei a natureza, tudo certinho conforme desejado. Importa o movimento fiscal. Após a importação do movimento fiscal, você irá até utilitários, entradas ou saídas, dependendo do que você quer gerar, né? Pode ter em ambas as situações. Vai vir na parte de complementares e gerar detalhamento de complementar. O sistema vai aplicar a fórmula informada aqui. Se você não aplicar a fórmula, evidentemente o preenchimento vai ter que ser manual. Então você pode apenas habilitar a complementar para quando tiver um lançamento daquela natureza, abrir a tela de complementar e você pode alimentá-la manualmente. É uma opção. Em situações que não é possível aplicar uma regra para cálculo, essa é uma forma de estar escriturando toda essa situação no sistema. O mesmo conceito aqui para as saídas. Virar em complementares, utilitários saídas complementares, gerar detalhamento. E tem a opção para limpar, né? Então, você gerou lá o detalhamento. Observou que o cálculo ficou incorreto, faltou ali casas decimais na fórmula, enfim, qual for a situação, consegue limpar e depois gerar novamente, arruma a fórmula e gera novamente os complementares. Não tem problema nenhum quanto a isso. Os débitos irá gerar somente no momento que realizar a apuração do imposto estadual. Então, fez a sua escrituração, tem lá os débitos e créditos do seu movimento de entradas e saídas, lançou eventuais ajustes em outras operações, cadastrou, incluiu eventuais valores por complementares. O que vai estar fazendo na sequência? Vem em impostos estaduais e executa a apuração do imposto. Após a apuração, poderá estar vendo aqui na aba dos demonstrativos, nesse caso ICMS Minas Gerais, ou ICMS Santa Catarina, São Paulo, conforme o estado, cada um vai estar listando o seu demonstrativo de acordo com a sua obrigação estadual. Minas Gerais, aqui eu tenho, por exemplo, ICMS Minas Gerais, ele vai estar listando a DAP. Se eu pegar a empresa de Santa Catarina, eu vou ter aqui ICMS Santa Catarina, a nossa conhecida aqui DIME para a nossa região. Se eu pego São Paulo, pego Rio Grande do Sul, vai ter demonstrativo baseado na GIA, que é a obrigação desses estados. Enfim, seria isso então, pessoal, em relação à opção, ali, as configurações para apuração do ICMS. Qualquer dúvida pode entrar em contato com o nosso consultor para maiores informações. Até mais.